Cumprimento a todos os integrantes dessa mesa diretiva dos trabalhos, em nome da sua presidente, Diane Dias, já agradecendo antecipadamente pelo convite formulado ao Tribunal Regional do Trabalho, órgão que integro há vários anos, embora possa parecer um pouco moço, mas já estou a caminhar para uma vida chamada sex. Um homem sex, é o chamado sexagenário. O tema que foi proposto, ele é demasiadamente interessante, demasiadamente desafiador. É maior do que a minha palestra, na verdade. Me disse, então, que era para falar aqui hoje sobre um tema, só me encontrar aqui, um minutinho, porque é grande. Direito do trabalho contemporâneo e suas perspectivas. Flexibilização das relações laborais e as terceirizações. Bem, o que se propõe, na verdade, é mais ou menos dizer assim: do ponto de vista de um magistrado já experiente, daí a razão de dizer que, embora alguns, pelo menos, brincam comigo que tem cara de moço, mas olho na identidade, vejo que não sou tão moço assim, pudesse imaginar de que como esse direito nasceu aí na década de 40 e como ele se constituiu, quando ele nasceu, que nós falamos, direito do trabalho, é quando ele desgrudou, desapegou do direito civil e de outros ramos do direito e passou a ter uma autonomia própria como mais um galho da chamada árvore jurídica. Porque a relação de trabalho, ela existe há milênios antes da Bíblia. E se pegar a Bíblia, para quem é cristão, e analisá-la, é possível ver já no livro de Êxodo que existe ali nos primeiros capítulos uma história do direito do trabalho. Aliás, um advogado, há alguns anos atrás, publicou um livro dizendo que o direito do trabalho nada mais é que o livro de Gênesis, que está na abertura da Bíblia, portanto, na abertura do Velho Testamento. Lá fala no descanso semanal, que é o 7º dia, coincide com o semanal remunerado, fala do horário de trabalho, que é o clarear do dia e o escurecer. Lá fala sobre a remuneração, e depois vem alguma coisa dizendo também, inclusive, da forma de pagamento, e tem 3 ou 4 parábolas em que diz os últimos são os primeiros, e assim por diante. E também naquele livro se refere ao primeiro crime acontecido do ponto de vista bíblico. Então, é uma outra obra em direito penal publicada. Mas se nós formos pesquisar na Grécia antiga, lá entre os gregos, nós vamos ver que há uma engenharia civil muito moderna, principalmente na canalização de águas e a forma de espalhar as águas
por aquelas cidades citadas na Bíblia, ou mesmo se a gente for analisar como era a plantação e o modelo na beira do rio Nilo, quando ele baixava. Então, o direito do trabalho, enquanto ciência jurídica, ele veio nascer com a mudança da energia. Então, toda mudança de energia causa uma mudança nas relações sociais e provoca uma mudança também no direito. E qual foi a primeira mudança que teve? A primeira mudança foi a mudança quando se criou a energia a vapor, a chamada máquina a vapor, que fez movimentar as locomotivas, principalmente na terra de Beatle, em Liverpool, na Inglaterra, e ali fez-se nascer a primeira modalidade de relação de trabalho já disciplinada enquanto regulamento próprio, disciplina própria. Como a Inglaterra não conseguiu abrir para o mundo, foi necessário vir, pouco mais de 13 anos depois, uma outra revolução, esta abriu as portas para o mundo, chamada então Revolução Francesa, que agora sim começou com um movimento pequeno e acabou traduzindo-se naquela Revolução Francesa por conta do movimento que pegou, que tem algumas coisas também que pegam, e abriu para o mundo. Então podemos dizer que ele foi o fruto ou nascimento do direito do trabalho. Logo em seguida vem as leis napoleônicas, que começou então a codificação, e a codificação vem do Código Civil, de 1804, e dentro do Código Civil vem essa disciplina. Daí em diante, começou-se, então, a ganhar força em toda a Europa, e veio para o Brasil, e nós tivemos aqui no Brasil, uma das primeiras disciplinas, foram relacionada à Previdência Social, à Caixa de Previdência Social, em 1925, aqui no Brasil. Esse foi o início que nós tivemos, para depois gerar algumas relações que nós seguíamos aquelas bulas papais que aqui no Brasil vieram com a vinda da família Dom João VI, corrida por medo do Napoleão invadir Lisboa, e aí tem toda a sua história que não cabe, não é objeto do nosso congresso, nosso evento. Na verdade, a verdade é que na Europa, onde se tem ou se contempla mais os valores, lá o direito do trabalho foi um objeto de uma conquista, de uma luta muito grande. Foram para ruas, as pessoas foram para ruas, morreram muita gente, uma dificuldade enorme, uma transformação de massa muito grande. No Brasil a situação não foi bem assim. No Brasil, primeiro, nós começamos com muitas mentiras. Há trabalhos belíssimos publicados pela Universidade de São Paulo, melhor dizendo, publicado pelas faculdades de Direito e de Sociologia, trabalhos belíssimos, contando das histórias dos modelos contratuais de São Paulo, onde fizeram com que viessem para cá alguns europeus, inclusive meu avô veio da Holanda com o seu padrinho, com 6, 7 anos de idade, acreditando que o Brasil seria o Eldorado, e as cláusulas contratuais eram redigidas
na língua portuguesa e lidas lá, tanto na Alemanha, na Holanda, uma parte que nós tivemos também muito grande, da Itália, que criaram essas comunidades que nós temos ainda hoje, algumas comunidades em estados do sul do Brasil, algumas comunidades chamadas italianas, comunidades alemãs, que vieram com a promessa de que aqui seria um outro horizonte bem diferente. Quando chegaram aqui, eles pegavam todos os documentos e tal, não era muito diferente ainda de que existe ainda o chamado escravidão do século XXI. Essa é a realidade que nasceu aqui até Getúlio Vargas ascendeu ao governo, e Getúlio Vargas, então, pegou e disse, vamos nomear uma comissão de notáveis e vamos pegar aqui, vamos fazer uma compilação, pegar todas as leis esparsas e tentar juntá-las. E, em vez de nós não vamos fazer um código, mas nós vamos consolidar as leis existentes e naquilo que tiver espaço, esta comissão preenche esses espaços com base no Código Civil, com base em experiência dos tribunais superiores, começando do Supremo Tribunal Federal, e vamos depois criar alguns conselhos que posteriormente foram transformados em tribunais. Então, de modo que nós temos uma consolidação que já está bastante antiga, que está sempre sendo renovada, mas há uma consolidação das leis do trabalho, que não chega a ser um código, é uma compilação com muitos espaços vagos, e por isso que os seus artigos 8º e 791, o 8º manda aplicar o direito civil e as normas do direito comum naquilo que for lacuna em direito material. E o artigo 791 manda aplicar nas regras processuais aquilo que for lacunoso. O que aconteceu nos últimos tempos? Nos últimos tempos, nós viemos, então, uma Constituição. E essa Constituição nossa Federal de 88, ela trouxe 2 paradigmas que reputo da maior relevância. Não dá para nós que trabalhamos com os direitos sociais não repensarmos isso. O mais importante deles é o artigo 6º, não é o 7º. O artigo 6º, ele é um artigo que nós chamamos de direito de segunda geração. Os artigos, nós pegamos o direito, dividimos em gerações. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Essa primeira geração, ela foi conquistada com base numa legislação de 1215, quando um chamado rei João Sem Terra, na Inglaterra, foi fragilizado e a nobreza, que é o chamado sangue azul, e sangue azul é porque não tomava sol, a pele era alva e viam as veias dessas pessoas. Então, essas pessoas tinham títulos nobiliárquicos, conde, título de rei, rainha, etc, etc, etc. Esses títulos que, aliás, tinha um playboy meio coroa do Rio de Janeiro que comprou um título desses aí, de conde não sei o quê, e cobrava para entrar em festa. Vocês sabem bem quem me refiro. Então, esses títulos nobiliárquicos, como que funcionavam essas pessoas chamadas da nobreza? Chamavam o seguinte: aqueles que eram da classe trabalhadora pagavam tributos, e uma parte dos tributos recolhidos iam para manter esse pessoal, porque não podia trabalhar, que era da classe nobre. Então, isso da classe nobre ia passando de família por família.
Até, e aqui vou fazer um parênteses, até poucos anos atrás, em Petrópolis, que é uma bela cidade que tem no Rio de Janeiro, o imposto de transmissão de bens móveis por causa viva, compra e venda, que a gente recolhe lá na hora da escritura, ainda havia até 12 ou 15 anos atrás, 0,5% ia para a família de Pedro Alcântara tal, porque sangue azul, descendente de D. Pedro II, e aqui chamado D. Pedro I, que D. Pedro I é o que morreu em Coimbra, era coimbrense, e cuja esposa morreu lá no Quinta das Lágrimas, que tem aquele adágio que Inês é morta, que é a sua amante. Portanto, meus caros, o que a Constituição fez? Vamos lá. Então o rei, vamos voltar terminar essas gerações de direito para facilitar. O rei João Sem Terra, 1215, ficou desacreditado, e ele ficou tão desacreditado porque as decisões dele, para valer, tinham de ser passadas por um conselho de 21 membros da sociedade. Aí ele disse, então agora tem 21 super-reis. A minha não vale. Ele foi obrigado, então, a conceder o habeas corpus e o mandado de segurança para a garantia das pessoas. Daí surgiu a primeira geração. O direito à liberdade de ir e vir foi garantida lá. Então, no habeas corpus. Então, hoje, qualquer um de nós podemos transitar para onde nós queremos e a hora que queremos. Claro, existe um estádio de sítio, que é um momento que pode ter diferença. Então, nós nascemos aí. Isso passou a ser, então, um direito que nós temos contra o Estado. O Estado é obrigado a nos permitir que façamos alguma coisa. E assim, o mandado de segurança, que é contra ato de juiz que viole uma dessas garantias individuais nos assegurada pela Constituição da República. Por exemplo, penhorar dinheiro que é salário. É proibida a penhora de salário. Então, se o juiz penhorou, mandado de segurança para desbloquear o dinheiro. Essa é a garantia constitucional. Mas isso é o suficiente? Não. João começou então a geração lá. Não precisa, o Estado não basta assegurar essas garantias constitucionais individuais que nós temos. O Estado é obrigado ainda a prestar alguns serviços. Ele é obrigado a nos prestar alguns serviços. E vem o artigo 6º, então, chama segunda geração, chamando então isso de direitos sociais, que os outros são garantias individuais invioláveis. E entre os direitos sociais, a cada 10 ou 15 anos, vem aumentando, vem melhorando para nós, desde 88. 88 nasceu com 5, hoje estamos com 8. Então, hoje nós temos transporte, moradia, trabalho, previdência social e assim por diante. Coisa que nós não tínhamos na Constituição anterior. O avanço foi enorme. Uma Constituição foi entregue a cada cidadão. Pena que nenhum de nós tivemos a disposição de abrir a Constituição e ler para ver o interesse que ela tem. O artigo 7º, que é o seguinte, partiu de um raciocínio interessante.
E aqui começa o que nós já vamos falar, e não vou falar mais do que 20 minutos após isso aqui. E, em seguida, o artigo 7º, eu vou falar 2 minutos e vou pedir para passar um vídeo para nós fazermos uma meditação. Então, vejam que no artigo 6º, fala, são direitos sociais, aí vem educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Vejam que isso é uma conquista. Isso o Estado é obrigado a manter todas as pessoas que estão aqui. Talvez não daquela modalidade que está tratando aquelas pessoas da Cracolândia. Talvez não daquele jeito. Mas tratar as pessoas com um projeto a longo prazo. Mas o 7º, que é só o caput que eu vou ler, vocês vão ver o que é que eles quiseram dizer. São direitos sociais, aliás, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. A preocupação da Constituição não foi com esses direitos do trabalho que estão numerados, porque estão reafirmando. São direitos do trabalho, esses aqui, esses estão consolidados. A preocupação do Constituinte 88 foi a melhoria de sua condição social. A preocupação da Constituição, repito, senhores e senhoras sindicalistas, é com a melhoria da condição social de cada um. E é por isso que o artigo 6º é importante. Já em 88, quase 30 anos atrás, o Constituinte originário já sabia que esses direitos já eram objetos consolidados pela conquista de nós, cidadãos brasileiros. Então, este é o nosso passado. Cabe a nós agora vermos o futuro com o olhar que queremos, se bonito ou não. E agora eu gostaria de mostrar um vídeo que você já deve ter conhecido. E esse vídeo, acho que esse vídeo já responde toda a minha palestra. Por favor. It's a professional one. And might we ask you your age? I will be 80 this July. Do you think you can win the show? Oh, it would be very nice, but just as long as people enjoy what we're doing and we give people pleasure, that's the main thing. Okay, well, best of luck.
thought that was incredible. Well done. Absolutely incredible. Wow. Well, look, I apologise for what I did, because I did obviously buzz a little early. This is before all the crazy things happened, you know? It was all kind of like slow and normal, and then it all went ballistic. It was extraordinary. Ela vai dizer que esperou o esposo não gostar, não queria que ela dançasse, aos 78, viu viúva, e perguntou aos filhos que ela poderia ou não realizar um sonho que tinha de criança. Ela disse que sim. Os filhos disseram, faça, que a senhora seja feliz. Ela resolveu, então, ser feliz e apareceu e ganhou esse prêmio. O que é que eu quero com isso dizer? O futuro cabe a nós escolher. A flexibilização do direito do trabalho é uma realidade. Dessa nós não vamos sair. Mas dá para nós sermos felizes com ela. Como? As válvulas de escape que o legislador reformista nos dá. Então, tudo na vida que acontece, por mais que seja feio ou não, nós temos primeiro que repensar, pensar e repensar como faremos. A título de exemplo, eu trago aqui, primeiro quis colocar um freio na Justiça do Trabalho, o que o atual presidente, que eu conheço, é uma pessoa extraordinária enquanto pessoa. Eu fui conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Nós temos um conselho similar ao CNJ. Quando eu fui presidente do tribunal, tive a honra de 2 anos, trabalhei com o ministro-presidente. Mas ele tem uma visão do direito do trabalho, que é essa visão que tem do presidente da República hoje. Primeiro, eu não sei se vai chegar ao final essa reforma. Está aí. Não sei. Não sei quem vai ser presidente daqui a uns dias, não sei até onde vai. As coisas no Brasil estão acontecendo de uma forma muito rápida. Mas vamos imaginar do lado mais difícil. No parágrafo 2º da proposta, do parágrafo 2º do artigo 58, está cortando de vez aqui os horários itinere. E o TST havia legislado sobre essa matéria, está proibindo agora. Mas qual o lado positivo? O lado positivo foi que os entes sindicais, vocês vão me perdoar, não é crítica, é uma observação. Eu convivi muito tempo com vários sindicalistas, muitos debates, participei de diversos debates sobre a lei do caminhoneiro profissional, do motorista profissional de caminhão, dizendo da importância da união que existe entre os sindicalistas, que tem uma força muito, 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 muito maior do que a que os senhores imaginam. Quer no parlamento, quer em qualquer outro lugar. Isto é preciso ter primeiro, na verdade, 2 coisas. União. Segundo, liderança. Terceiro,
clareza na ideia do que efetivamente quer, criando espaços daquilo que pode ser objeto de uma negociação. Eu não entendo o porquê dessa divisão grande que muitas vezes a gente vê, e muitas vezes se filiam a partidos políticos, ou às vezes partidos políticos se utilizam também do movimento sindical para tirar votos. Isso causa algumas divergências temporárias. Mas isso, a escolha pertence ao mundo sindical. E no nada fizemos com relação ao direito coletivo. O Supremo Tribunal Federal fez. O Supremo fez. E fez a unanimidade de votos. O Supremo pegou e deixou muito claro, olha, nós temos princípios próprios. Então, nós não temos o direito do trabalho como ramo autônomo mais. Nós temos hoje um direito individual do trabalho, com os seus princípios, o seu ramo, e uma outra árvore chamada direito coletivo do trabalho. Um está baseado no princípio da proteção. O outro está baseado, fundamentado, no princípio da autonomia. Proteção e autonomia não combinam. E é essa autonomia que está na hora dos senhores exercê-la. A que motivou aquela senhora a dançar aos 78 anos e ter o prazer pode nos motivar hoje. O que foi até ontem já passou, não volta mais. Mas a partir de hoje à tarde nós temos. Se aqui está dizendo que não põe, não pode, não integra, e o Supremo está dizendo que o direito negociado se sobrepõe ao legislado, eu não preciso responder mais nada para os senhores, preciso. Só que tenha cuidado de colocar isto dentro de uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. Então, se nós formos andar por estas emendas, gostaríamos de tirar muita coisa, que nós temos vários dispositivos que é preciso. O que o modelo sindical hoje, na minha visão, como magistrado, dar as mãos, ter um departamento jurídico forte, uma equipe qualificadíssima, ainda que seja para fazer um guarda-chuva único, que protege a todos naquilo que é o mínimo de garantia, e depois contrata os jurídicos para fazer aquele outro segundo guarda-chuva para questões individualizadas. Por quê? Porque os senhores têm diversas questões que são uniformes, que interessam a todos. E é este o ponto de partida. Ou então, nós vamos estar com a Constituição de 1988,
promulgada dia 5 de outubro de 1988. No ano que vem, completará 30 anos, que ela disse, esses são direitos que nós, representantes do povo brasileiro, estamos garantindo para quem trabalha. Mas nós queremos mais. Nós queremos agora a melhoria das condições de trabalho. Quem trabalha em pé, que trabalhe sentado. Quem trabalhe ao céu aberto, que vamos criar condição que ele trabalhe na sombra. Quem trabalha assim, num lugar que não tenha climatização, que ele trabalhe numa condição melhor de climatização. Por que isto? Porque é só assim que combina com os artigos 1º e 3º, que são os artigos de abertura da Constituição, em que disse que a Constituição tem como primado a dignidade da pessoa humana. Nós não podemos desumanizar. Nós não podemos. Ninguém, nem o nosso irmão, que por uma razão ou outra cometeu um ilícito, ele não pode ser animalizado no sentido mais pejorativo desse termo. Então, meus caros, essa é a mensagem que eu queria deixar, me coloco à disposição dos senhores para falar.